30 de dezembro eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. Saiu uma notícia lá no O Globo sobre o tal avião presidencial que o Lula pretende adquirir para o Estado brasileiro. Vamos dar uma olhadinha que tipo de aeronave que deve ser essa. Para quem acompanha o canal já sabe mais ou menos do que se trata. E será mesmo que eles vão comprar em pleno 2026? Bora entender comigo essa notícia. Diz lá que Lula avalia a compra de novo avião presidencial após 3 incidentes, mas aliados temem desgastes em ano de eleição. Sim, ano eleitoral, e comprar um avião não vai ser uma boa ideia, afinal de contas não é um negócio muito barato. Mas vamos ver o que tá rolando isso aí e eu vou te falar. Segundo essa notícia, o negócio tá meio avançado. Após ao menos 3 episódios de risco em voos oficiais desse mandato, o presidente Lula estuda a compra de um novo avião presidencial. A decisão, no entanto, esbarra no alto custo de aeronave, estimado em 1,4 bilhão e 2 bilhões. A gente tem mais ou menos os preços estimados. Se a gente for falar de 1,4 milhão, de bilhão no caso de reais, daria uns 250 milhões de dólares, que a gente entraria no A330neo, que no caso seria o A330neo, a versão 900, de repente até poderia ser a variante 800. A gente esbarraria mais ou menos um pouquinho mais caro o 787. Tem toda a questão do alcance, que eu também já vou falar, e essas duas aeronaves, no caso ali, o 787, que seria uma excelente aeronave presidencial para o Brasil, mas tem vários e vários problemas que vão entrar nessa história. Eu vou comentar ao longo do vídeo, falando basicamente da parte, claro, de aviação. Segundo cotações de mercado e no potencial desgaste político em um ano eleitoral, cenário que leva aliados a desaconselharem a troca. O orçamento deve ser entregue ao petista no início de 2026. A cotação de preços está em fase final no Ministério da Defesa. Portanto, a cotação vai estar na mão do Lula antes das eleições. Dependendo do que acontecer nas eleições, ele vai poder aprovar ou não vai poder aprovar o tal avião novo. A intenção de trocar o avião decorre da insatisfação de Lula e da primeira-dama Janja com limitações da atual aeronave. O presidente defende o equipamento com maior autonomia de voos internacionais, mais espaço para reuniões, áreas VIP e um quarto mais amplo com cama. O comandante da aeronáutica, Marcelo Zé, enfrenta dificuldades para levantar cotações exterior de aeronaves que atendam às exigências do Planalto. Muito tem se falado, se falou na época, né, do problema que deu com o C-115 Amazonas lá, que ia para Breves, porque... Resumo, o presidente utilizou essa aeronave porque não tem como chegar na ilha de Marajó simplesmente de um Airbus, entendeu? Não tem nem como. E muito menos de um A330 ou no caso de um 787. Tem que sim levar aeronaves militares menores para essas regiões. Então comprar uma aeronave tipo 330, um 787, não vai ser utilizada o tempo inteiro aqui dentro do Brasil, por isso nem todos os aeroportos têm capacidade para receber esse tipo de aeronave. O A319 é uma aeronave muito menor e opera em pistas muito menores. Não dá para pousar numa pista pequenininha um 787. Aí também fala lá dos problemas que eu já vou mostrar em relação ao 319, os orçamentos da aeronáutica, e diz lá que a escassez desse tipo de avião no mercado internacional é um dos entraves para a compra. No caso de aeronaves novas, né, porque aeronaves mais antigas aí, que podem ser convertidas para uso presidencial, já existe. Mas também não vai fazer muito sentido trocar uma aeronave de mais de 20 anos, que não tem nenhum problema, afinal de contas não é uma aeronave que voa muito, o Airbus presidencial, não como um avião comercial, né? Então a idade do avião não se mede por ano de fabricação, mas por ciclo, que é um pouso e uma decolagem, se voa muito menos esse tipo de avião. Portanto, não é um avião tão usado como se fosse um avião comercial que voa ali, uma média 20, 25 anos aqui no Brasil, dependendo da companhia aérea. Essa é a média. A aeronáutica acionou corretores especializados na compra de aeronaves, responsáveis por buscar em diferentes países empresas capazes de fornecer modelos compatíveis com os critérios definidos pela presidência. Tá, aqui tem um ponto. A presidência, beleza, define um critério, mas avião com autonomia. A gente tem que estar falando de A330 e 787. Pegar ali um A320, um A321 no caso, XLR, é uma excelente opção, pois cruza o oceano tranquilamente. Daria para chegar na China com 2 paradas também, né? Ele não voaria para a China com apenas uma parada ali para a Ásia. Falando de autonomia, acho que é o principal problema aí que o presidente atual tem reclamado, não tem outro avião. Seriam os 2 iniciais para a gente começar a conversar. A aquisição ocorreria por meio de licitação
Em 2024, a FAB chegou a sondar preços de aeronaves alemãs, incluindo uma utilizada pela ex-chanceler Angela Merkel. Aqui não, se foram os A340 não faz muito sentido, pois são aeronaves mais antigas, né? Utilizadas lá pela Luftwaffe da Alemanha, seria o A350, mas cara, A350 para o Brasil não faz sentido e já até meio que extrapola esse orçamento. Se a gente for falar dos 2 bilhões de reais, chega muito próximo de um A350.000 e um A350-900. Na verdade, o 1.000 passa um pouquinho, 900 fica próximo desses 2 bilhões. A gente também estaria falando aí de um 787 na variante 10, né? Esse que eu citei, no caso, está dentro mais ou menos do orçamento, é um 787-8, que inclusive tem mais alcance, diga-se de passagem. A aeronave para a instituição de Estado exige um aparato de segurança, pois ali dentro é o líder do país que está sendo transportado. Agora já falo que é para o Estado. Além da segurança, tem que ter autonomia de voo. Precisa de rapidez para chegar. Parar para abastecer é um risco, porque cada pouso e decolagem é um risco. Cada pouso e decolagem é um risco, mas assim, não é por esse motivo que você vai comprar um avião novo. Não faz muito sentido essa afirmação do advogado André Soutelino, mas enfim, deu para entender o que ele quis dizer. Deu para entender. Lula tem se queixado dos riscos enfrentados durante viagens oficiais. O episódio mais recente ocorreu no início de outubro no Pará. Segundo o próprio presidente, uma falha no motor antes da decolagem obrigou a comitiva a trocar de aeronave, no caso o Amazonas. Falei, aquela aeronave é o tipo ideal para se operar na ilha do Marajó. Aqui é um drama no jornal, né? Outro episódio constrangedor ocorreu em março desse ano, quando o avião presidencial precisou arremeter ao tentar pousar no aeroporto de Sorocaba. Que constrangedor arremeter? Por quê? A manobra foi necessária devido a ventos fortes, levando o piloto a optar por novo procedimento pela outra cabeceira da pista. Cara, outro episódio constrangedor. Ele teve que arremeter por causa do vento. E eles classificaram isso como incidente. Isso é procedimento completamente normal. Mas enfim, né? Vamos dar aquele drama para ajudar a compra do avião. O episódio que ficou mais famoso foi esse, né? Antes disso, em outubro de 24, o Aerolula sofreu uma pane no México após uma falha em uma das turbinas. Agora o jornal acertou. Pela primeira vez que eu leio isso. Componente essencial do motor. Estudaram. O problema obrigou a aeronave a permanecer quase 5 horas voando em círculo sobre a cidade do México para consumir combustível e viabilizar um pouso seguro. Foi todo um drama na época, você lembra dessa notícia, né? Tanto que diz na própria reportagem aqui que o episódio foi a gota d'água para o presidente, que avaliou ter corrido risco de vida e reabriu o debate no governo sobre a necessidade de uma aeronave mais moderna. Assim, gente, o Airbus A319, claro que não é a aeronave mais moderna, a gente tem a versão CEO, né, a versão Neo, que é no caso com novos motores, novas atualizações aí. Não é uma aeronave super moderna, mas a Latam ainda utiliza no Brasil, tanto a variante 19 quanto a variante 20, inúmeras, centenas de companhias aéreas do mundo ainda voam a variante CEO, que é da primeira geração dos Airbus. Na primeira reunião ministerial desse ano, Lula afirmou que aquela foi uma das ocasiões que achou que iria morrer. Aquele drama, né? Aquele drama. Enfim, até engraçado ler isso. Eu pensei na minha vida, porque eu fiquei 4 horas e meia dentro de um avião, sabe, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse. Meu Deus do céu. Ai, que drama, né? O avião foi adquirido há 20 anos, comprado, se corrigidos os valores, hoje valeria 495 milhões de reais. O avião foi alvo de críticas e rendeu um apelido explorado pela oposição como símbolo de gastos do Palácio do Planalto na época. No fim de 24, os planos foram adiados em meio a discussões sobre o ajuste fiscal. A oposição passou a se referir à iniciativa como Aerojanja. Além dos aspectos técnicos, isso é importantíssimo agora, e financeiros, o fator político pesa na decisão presidencial. Uma ala defende que a aquisição não ocorra para evitar desgastes à imagem do presidente candidato à reeleição no próximo ano, ou seja, se ganhar, aí depois compra o avião e tá tudo tranquilo. Já vai deixar bem encaminhada essa história aí. Pode ter certeza. A discussão sobre a compra de um novo avião também expõe insatisfações internas nas Forças Armadas diante das restrições orçamentárias que afetam investimentos e a manutenção de equipamentos. Isso também é mega importante. Precisamos saber se vamos pagar a primeira prestação de munição, de um avião ou de um radar. Não se trata apenas de números, mas de previsibilidade e continuidade. A defesa não pertence a um governo, mas, claro, ao país. Então, é isso, cara. Ou vai ser A330 ou vai ser
787 se o Lula ganhar essa eleição. Pouquíssimo provável que vai pegar um avião de um corredor, o presidente gosta de mais espaço, não sei o quê. Ah, ok, vai pertencer ao Estado? Claro que vai pertencer ao Estado, mas o presidente ele quer mais espaço. Está muito claro isso aí, quer um avião mais moderno, digamos que ele tem vergonha de chegar com um avião pequeno, mas vários presidentes pelo mundo acabam utilizando aviões de 2 corredores, e de um corredor no caso, né? O problema do Brasil é ainda a distância para a Europa, que até dá para fazer de avião de um corredor, mas sempre partindo ali do Nordeste. De Brasília você consegue viajar tranquilamente para os Estados Unidos com o próprio Airbus A319. Quero saber o que você achou dessa notícia. Eu falei que eu nem ia comentar mais nada aqui no ano de 2025, mas pintou essa notícia falando, não, pô, interessante e tal. Não vai fugir muito disso. 330 ou 787 deve ser o novo avião presidencial. Muito difícil pegar aqueles antigos que eles compraram, a 330, 200 no caso, né, da Avianca e da Azul, e adaptar para uso presidencial. O negócio é comprar um novo e taca 2 bilhões após a eleição. Quero saber o que você acha dessa notícia. Não esquece meus grupos de viagem para viajar comigo agora em 2026 para a China, para a Rússia, para o Irã, para a Turquia, para onde você quiser, dos grupos que eu tenho, claro, disponíveis. Você acessa meu site, você fala comigo por WhatsApp, no Instagram, aquela coisa toda, e bora viajar. Eu te garanto que é show de bola essas viagens. Você vai viajar como se fosse um morador local, diferente de aquelas viagens turistonas assim. Dá uma olhada nos grupos que eu tenho certeza que você vai gostar. Você fala comigo e bora viajar em 2026. E é isso. Agora eu acho que é o último vídeo de 2025. Forte abraço, gente. Tchau!